Sobre o nome e a proteção de Deus, eu declaro aberta essa sessão e informo que está aberta as inscrições para a tribuna livre. Espaço bíblico. Convido o vereador Robson Teixeira para a leitura do texto bíblico. Boa noite especial para Deus, boa noite a todos, oremos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Consolação. Passaremos agora ao expediente. Nesse momento, coloque em votação a ata da sessão número 8, 2025, que é a ata da quinta sessão ordinária realizada no dia 1 de abril de 2025. Em votação. Aprovado. Peço à senhora secretária para que faça a leitura da indicação número 51, 2025, autoria do vereador Alexandre Jesus Porto. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, público presente, vereadores. Indicação número 51, vereador Alexandre de Jesus Porto, abaixo assinado com assento nessa Casa de Leis, no uso das suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela lei orgânica, nos termos do regimento interno, no artigo 108, 120, compete vem indicar ao Executivo Municipal a construção de uma cobertura na área da entrada e saída da Escola Municipal Anésio Pereira de Souza. Justificativa. A presente indicação visa proporcionar maior conforto e proteção aos pais e responsáveis que aguardam seus filhos na saída da escola, atualmente em dia de forte sol ou chuva. A espera se torna desconfortável e muitas das vezes prejudicial à saúde. A instalação de uma cobertura garantiria um ambiente mais seguro e adequado, promovendo o bem-estar da comunidade escolar. Diante do exposto, conto com a atenção do Executivo Municipal para que essa solicitação seja atendida. Câmara Municipal de Suzanápolis, 3 de abril de 2025, Alexandre de Jesus Porto, vereador, autor dessa indicação. Lide, senhor presidente. Peço à senhora secretária para que faça a leitura da indicação número 52, 2025, autoria do vereador Ailton Bete Amorim.
Indicação número 52. Indicação para a disponibilização de transporte para Pereira Barreto. O vereador Ailton Bete Amorim, abaixo-assinado com assento nessa Casa de Leis, no uso das suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica nos termos do regimento interno do artigo 108, 120, compete vem indicar ao senhor prefeito municipal, Gerson Antônio de Oliveira, a seguinte sugestão à administração pública: que seja verificado junto ao setor competente a viabilidade de disponibilizar transporte para o município de Pereira Barreto em dias e horários pré-determinados. Justificativa. Essa indicação atende a um pedido de uma munícipe e referente a uma necessidade urgente da população, uma vez que o município atualmente não conta com transporte público oferecido por empresas privadas. Dessa forma, os munícipes que não possuem veículo próprio dependem exclusivamente da prefeitura para o deslocamento. Estou certo de poder contar com a atenção e a presteza de Vossa Excelência para que essa indicação seja analisada, pois a sua implementação certamente trará grandes benefícios e facilidade à vida dos moradores. Câmara Municipal, 7 de abril de 2025. Ailton Bete Amorim, vereador, autor dessa indicação. Lide, senhor presidente. Peço à senhora secretária para que faça a leitura da indicação número 53, 2025, autoria do vereador Diego da Silva Sérgio e da vereadora Jaqueline Nunes Vieira de Lima. Indicação número 53. Os vereadores abaixo assinado com assento nessa Casa de Leis, no uso das suas atribuições legais que lhes foram conferidas pela Lei Orgânica, nos termos do regimento interno, no artigo 108, 120, compete vem indicar a presente indicação ao prefeito municipal Gerson Antônio de Oliveira, o que segue abaixo. Projeto de lei dispõe sobre políticas públicas municipais para garantir a prestação e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, ATA, e seus familiares. Artigo 1. A política municipal para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com os transtornos do espectro autista e seus familiares fica disciplinada nos termos das diretrizes estabelecidas nessa lei. Para os fins dessa lei, considera-se pessoa com transtorno do espectro autista aquele que, em razão de neurodesenvolvimento atípico, apresenta as seguintes características: dificuldade de comunicação, podendo haver comprometimento da linguagem verbal ou não verbal, literária, concretude, a próxima da fala e dislexia, dificuldade de manutenção de interação social, ausência ou diminuição de reciprocidade ou pouco ou nenhum apego a convenções sociais. Padrões restritivos e receptivos de comportamentos, interesses, temas e atividades, apego à rotina, necessidade de planejamento, recebimento, processamento e resposta aos estímulos sensoriais de forma peculiar, podendo haver ímpar ou impossibilidade dos sistemas de rigidez mental. As características elencadas no primeiro desse artigo pode ser apresentar em diferentes graus, em conjunto ou de forma isolada. As pessoas com transtorno do espectro autista são equiparadas às pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, conforme a Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. O estabelecimento público e privado do município deverão levar-se da fita de quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar
a propriedade devida às pessoas com transtorno de espectro autista. É criado a carteira de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. A CIPTEA municipal, no âmbito do município de Suzanápolis, destinada a conferir a identificação da pessoa diagnosticada com o transtorno do espectro autista, atenção integral, ponto, atendimento e prioridade no atendimento, no caso, aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação, assistência social, conforme a Lei Federal 13.977, de 8 de janeiro de 2020, em prejuízo da carteira de identidade que refere na Lei Federal 7.116, de 29 de agosto de 1986. A CIPTEA será expedida pela administração municipal, que será competente para administrar a política de emissão da CIPTEA em âmbito municipal, expedir ao município de Suzanápolis a CIPTEA devidamente numerada, de modo possibilitar a contagem das pessoas diagnosticadas com os transtornos do espectro autista em âmbito municipal, controlar para o efeito de estatística o número atualizado de carteiras emitidas pelo município. A CIPTEA será expedida mediante o requerimento acompanhado de relatório médico com indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças de Problemas Relacionados à Saúde, o CID, e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo, afiliação, local, data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no cadastro de pessoas física, CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e o número de telefone do identificado. Fotografia no formato 3x4, assinatura ou impressão digital do identificado. Nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone, e-mail do responsável legal ou do cuidador. A CIPTEA terá validade de 5 anos, devendo ser mantida atualizada os dados cadastrais do identificado e reavalidada com o mesmo número, de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito municipal. Em caso de perca ou extravio da CIPTEA, será emitida a segunda via pelas apresentação de boletim de ocorrência ou mediante o preenchimento de declaração de perca. A CIPTEA será expedida no município de Suzanápolis sem qualquer custo para o requerente. São diretrizes da política municipal para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Os intersetualidade no desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social à sua implantação, acompanhamento e avaliação. O protagonismo da pessoa com transtorno do espectro autista na formulação de políticas públicas voltadas e efetivadas de seus direitos. A aprovação pelo município de Suzanápolis de campanhas de esclarecimento sobre o transtorno do espectro autista. A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos, alimentações adequadas.
o estímulo à isenção de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observando as peculiaridades da deficiência e a Lei Federal número 8069, de 13 de julho de 1990. O incentivo à formação, à capacitação de profissionais especializados no atendimento da pessoa com o transtorno do espectro autista, bem como os pais e responsáveis. O apoio social, psicológico e formativo aos familiares de pessoas com TA. A inserção de pessoas com transtorno de espectro autista na sociedade, podendo o município implementar políticas públicas para garantir a proteção, ampliação dos seus direitos, a proteção contra qualquer forma de abuso, descriminalização, sujeita a penalidades legais, a garantia na rede pública municipal de ensino, matrícula nas escolas comuns de oferta do atendimento educacional especializado, AEE, os estudantes públicos da educação especial, quando se fizer necessário, após avaliação educacional especializada, amparadas pelo plano de AEE. Parágrafo único. A política tratada nesta lei tem como objetivo promover a inclusão social, priorizando autonomia, protagonismo e independência das pessoas com transtorno do espectro autista, bem como dinamizar a gestão, promovendo a desburocratização e facilitando a criação de mecanismo que propicia mais agilidade e efetividade nas concessões dos processos de diagnóstico de intervenção pedagógica, a fim de abarcar as articulações de ações e projetos voltados à população com o transtorno do espectro autista e seus familiares e cuidadores. São também diretrizes da política municipal para garantir a proteção e ampliação dos seus direitos das pessoas com os transtornos do espectro autista e seus familiares. Intensificar os debates com a sociedade, estimulando ações, projetos e políticas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Identificar, mapear e cadastrar os perfis sociais, econômicos, éticos, culturais das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares, com visitas ao atendimento das políticas públicas de saúde, educação, trabalho, lazer, desse segmento social. Estimular parcerias públicas privadas para a formação de equipes multidisciplinares e com multiprofissionais da área da saúde, como médicos, fonoaudiólogas, terapeutas, psicólogas, entre outros, com o fim de oferecer um tratamento mais completo. Fomentar a isenção das autoridades no mercado de trabalho. Cabe ao município assegurar às pessoas com transtorno do espectro autista a efetivação dos direitos fundamentais referente à vida, à saúde, à sexualidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, ao diagnóstico, ao tratamento, ao transporte, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, entre outros estabelecimentos, na Constituição Federal, na Lei Federal número 12.764 de 2012, na Lei Federal 13.146 de 6 de julho de 2015, e outras normas que garantem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Para a efetivação dos direitos referentes no ocupante desse artigo, fica o município autorizado a firmar parceria com pessoas jurídicas de direitos público ou privado. Será criado o censo municipal das pessoas com o transtorno do espectro autista e de seus familiares, com o objetivo de identificar, mapear, cadastrar
o perfil socioeconômico, técnico, cultural das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares, visando subsidiar as políticas ora instituídas. Os atendimentos às pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito municipal devem ser informados ao órgão competente para a atualização do censo, o que se refere no segundo deste artigo. A prestação de serviço público à pessoa com transtorno do espectro autista será realizada de forma integrada pelos serviços municipais de saúde, educação e assistência social. Compete ao município criar e manter programas permanentes de capacitação, atualização em autismo estruturado e ministério por equipes multiprofissionais, a fim de garantir formação, treinamento, formação e especialização aos profissionais que atuam na prestação de serviços à população com o transtorno do espectro autista, tendo como os principais objetivos o desenvolvimento de estratégia pedagógica, o uso de recursos de acessibilidade por meio de avaliação pedagógica fundamental do estudante, com vista à superação de barreiras que promovam o atendimento educacional especializado das pessoas com transtorno do espectro autista em todas as suas dimensões. A garantia do acesso ao currículo, assegurando o seu direito de aprendizagem, no que se diz respeito à elaboração de estratégia pedagógica que asseguram às pessoas com transtorno do espectro autista o mencionado acesso de maneira que eliminam as barreiras e tenham garantidos os direitos de aprendizagem, possibilitando o seu desenvolvimento integral. A produção e a difusão de conhecimentos, metodologias e informações na área da saúde, educação e assistência social fundamentados em práticas baseadas em envolvimentos científicas. A elaboração de estudo que gera indicadores locais capazes de auxiliar no desenvolvimento, fortalecimento e aperfeiçoamento das políticas tratadas nessa lei. Fica assegurando nos hospitais e maternidades na rede pública de saúde do município de Suzanápolis a realização de exames periódicos em todos os bebês e crianças que apresentam sinais indicativos do transtorno do espectro autista, com o intuito de diagnosticar precocemente a possibilidade do início do tratamento e atendimento multiprofissional. Durante a Semana Municipal da Conscientização do Autismo, incluído no calendário oficial na data do evento do município de Suzanápolis, o município deverá promover campanhas públicas institucionais visando a conscientização da população sobre o transtorno do espectro autista. Seminário, palestra, cursos de capacitação, treinamento aos profissionais que prestam serviço à população com transtorno do espectro autista. Incentivo à realização da Caminhada pelo Autismo como evento oficial no calendário de Suzanápolis no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril, visando conscientizar a população e dar visibilidade às pessoas com TA. A disseminação da fita de quebra-cabeça, símbolo mundial do transtorno do espectro autista. É assegurado o acesso às ações e serviços municipais de saúde que garante atenção integral às necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista, devendo o município garantir diagnóstico precoce e ainda não definitivo, atendimento multiprofissional no Sistema Municipal de Saúde, informação que auxilie no diagnóstico e no tratamento das condições coexistentes, orientação nutricional farmacêutica adequada, orientação aos familiares responsáveis pelo cuidado da pessoa com TA, quando for o caso. Para garantia dos direitos previstos no compante desse artigo, observa-se, além do dispositivo nessa lei, a legislação de regência do Sistema Único de Saúde, o SUS,
sem prejuízo de outras normas aplicáveis, bem como a linha de cuidado para a atenção às pessoas com o transtorno do espectro autismo, suas famílias, na rede de atenção psicossocial do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde. As linhas terapêuticas devem observar as idiosincrasias de cada pessoa com transtorno do espectro autista, não devendo os serviços adotados o único modelo de abordagem terapêutica. Sempre que for necessário a internação da pessoa com transtorno do espectro autista, este deverá ser feito de maneira humanizada e assistida, a fim de preservar a saúde do paciente e restabelecer o seu equilíbrio. Incumbe ao município assegurar, criar, desenvolver, implantar, incentivar, acompanhar, avaliar, inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino, devendo, para tanto, promover cursos de capacitação, continuando e intersetorial, voltados aos profissionais que atuam na rede municipal de ensino, visando a inclusão de alunos com o transtorno do espectro autista. Disponibilizar campanhas especializadas para apoiar o estudante com transtorno do espectro autista dentro do contexto da classe comum do ensino regular, quando necessário, avaliado pela equipe de educação especial, podendo este apoio ser de caráter temporário ou permanente, conforme mensurado no plano de atendimento educacional especializado, com a devida identificação de barreiras de acesso ao currículo. Garantir suporte escolar complementar especializado no contraturno para o aluno com transtorno do espectro autista, incluindo em classe comum do ensino regular. Garantir na rede pública municipal de ensino matrícula dos estudantes públicos da educação especial nas classes comuns, bem como assegurar a oferta do atendimento educacional especializado AEI, enquanto necessário, após a avaliação educacional especializada, amparadas pelo plano de AEE. Garantir as mobilizações indispensáveis ao atendimento às necessidades específicas dos estudantes público da educação especial, assegurando o seu acesso e a permanência em diferentes tempos e espaços educacionais, considerando a neurodiversidade apresentada pelos estudantes com transtorno do espectro autista. Garantiu o acesso ao ensino voltado para os jovens e adultos, o EJA, as pessoas com os transtornos do espectro autista que atingiram a idade adulta sem terem sido devidamente escolarizadas. Assegurar o acompanhamento por profissional de psicopedagogia quando, após avaliação multiprofissional, for identificado problema de aprendizagem. A mobilização indispensável ao atendimento das necessidades específicas dos estudantes públicos da educação especial, o que se refere no inciso 5 do compante desse artigo, deverão ser considerados no projeto político-pedagogo PPP de todas as unidades educacionais, espaços educativos da rede municipal de ensino. Poderão ser implantadas, quando for o caso, ferramentas de comunicação alternativas a fim de proporcionar técnicas efetivas de ensino aos alunos com TA. É verdade a cobrança de valores a cobrança de valores diferentes de qualquer natureza para as pessoas com transtorno do espectro autista nas mensalidades, anuidades e matrículas das instituições privadas de ensino.
localização do município de Suzonápolis, a quais estão obrigadas a promover as adaptações necessárias à inclusão dos alunos com transtorno do espectro autista nos mesmos termos do artigo 7 dessa lei, nos termos previsto pelo artigo 28 da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015. As pessoas com o transtorno do espectro autista têm o direito ao transporte de forma digna, de acordo com as suas necessidades, incluído vagas de estacionamento de veículos destinado ao uso de pessoas com deficiências nas vias públicas e nas vias e áreas de estacionamento aberto ao público de estabelecimento de uso coletivo, identificando com fitas de quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Assento destinado ao uso de pessoas com deficiências, das empresas públicas de transporte e das concessionárias de transportes coletivos dos municípios, identificando com as fitas de quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. As pessoas com transtorno do espectro autista têm direito à vida digna, à integridade física e moral, ao livre desenvolvimento da personalidade e à segurança, devendo a ser combatida em âmbito municipal toda forma de discriminação contra elas praticada em razão do neurodivergência, incluindo-se aqui a informalização de adultos e aversões ao contato. Artigo 13. As pessoas com transtorno do espectro autista será protagonista de todas as formas de exigências, descriminalização, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante praticado em âmbito municipal. A administração pública criará canais facilitados ou adequados, canais que já existem de denúncias a condutas escrito no culpante desse artigo, bem como promoverá campanhas de combate à violência física, moral praticada contra as pessoas com transtorno do espectro autista. A política municipal para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares fica vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social. Competindo-lhe o planejamento, a gestão, a partir das seguintes atribuições: coordenar campanha e implementação da política municipal ora instituída, fomentar e promover as ações de capacitação em transtorno do espectro autista, em colaboração com a organização da sociedade civil, de meio da comunicação, entidades de classe, instituição, públicas, privadas, com a sociedade. Contribuir para a elaboração do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, Lei Orçamentária Anual, a LOA, a fim de viabilizar a política ora instituída, bem como os planos, programas, projetos, ações, correlatos. Articular, coordenar a instituição de renda de atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem com a captação de recursos para planos, programas e projetos na área da saúde, educação e assistência social, voltada à implementação da política. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão pelas dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessária. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-se a disposição ao contrário. Justificativa. O
O autismo também é conhecido como um transtorno do aspecto autismo, o TA. É um transtorno que causa problema no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social da criança. Atualmente, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo todo possuem algum tipo de autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Com relação ao Brasil, esse número passa para 2 milhões. Uma pesquisa atual realizada neste ano no Centro de Controle de Prevenção de Doença diz que o autismo atinge ambos os sexos e todas as etnias. Esse transtorno não possui cura, a sua causa ainda são incertas, porém ela pode ser trabalhada, reabilitada, modificada e tratada para que assim o paciente possa se adequar ao convívio social, às atividades acadêmicas e, melhor possível, quanto antes o autismo for diagnosticado, melhor, pois o tratamento não atinge apenas a saúde do indivíduo, mas também os seus cuidadores, que em muitos casos acabam se sentindo incapaz de encarar a situação. Assim, com a intenção de melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento das pessoas com os transtornos do espectro autista, o TA, conto com o apoio dos meus pares dessa casa, dessa lei, para que possamos aprovar a presente proposição. Câmara Municipal de Suzanápolis, 14 de abril de 2025. Diego da Silva Sérgio, vereador, autor dessa indicação. Jaqueline Nunes Vieira de Lima, vereadora, autora dessa indicação. Lido, senhor presidente. Peço à senhora secretária para que faça a leitura da indicação número 59, 2025, autoria da vereadora Jaqueline Nunes Vieira de Lima. Vereadora Jaqueline Nunes Vieira de Lima, abaixo assinado com assento nessa Casa de Leis, no uso das suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela lei orgânica, nos termos do regimento interno, no artigo 108, 112, vem indicar ao senhor prefeito municipal, Gerson Antônio de Oliveira, a seguinte sugestão à administração pública: que seja verificado junto ao setor competente a possibilidade de aquisição dos seguintes aparelhos essenciais para o atendimento de emergência: ventilador portátil modelo DL 728, fundamental para o atendimento dentro de uma sala de emergência ou durante o transporte do paciente em ambulância. Um bisturi eletrônico, modelo bisturi eletrônico analógico PP100 Plus, equipamento indispensável para a realização de pequenas cirurgias e procedimentos de cauterização de vasos sanguíneos em atendimento de urgência. Monitor cardíaco portátil, com 6 parâmetros, utilizado para monitorização contínua do paciente para garantir a segurança no transporte entre a unidade de saúde ao hospital de referência. Bomba de infusão, essencial para a administração de medicação, fluidos e nutrientes diretamente na corrente sanguínea dos pacientes em estado crítico. Justificativa. A presente indicação visa atender uma necessidade urgente do setor da saúde do município, garantindo a maior eficiência e qualidade no atendimento aos pacientes que necessitam de cuidados emergenciais e disponibilizando desse equipamento é imprescindível para assegurar um suporte adequado aos profissionais da saúde e otimizar o atendimento nas unidades municipais, certo de contar com a atenção e presteza de Vossa Excelência na análise dessa solicitação. Reitero os meus agradecimentos e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Câmara Municipal de Suzanápolis, 14 de abril de 2025, Jaqueline Nunes Vieira de Lima, vereadora, autora dessa indicação. Lido, senhor presidente.
Solicita a senhora secretária a leitura dos pareceres. A comissão deu os pareceres favoráveis, senhor presidente. Agora, Ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a confirmação do quórum. presidente, decoro, portanto, a legitimidade para os trabalhos de hoje. Havendo quórum, passaremos agora para as matérias sobre a ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar do Executivo, número 4, 2025, autoria do Executivo, que altera dispositivo da Lei Complementar número 10, de 28 de março de 2002, e da outras providências. Em votação. Aprovado. Em única discussão, o projeto de lei do Executivo número 12, 2025, autoria do Executivo, que dispõe sobre a cessão de uso de bens públicos da Prefeitura Municipal de Suzanápolis e da outras providências. Em votação. Alguém quer discutir o projeto? Com a palavra, vereador Ailton Bete Amorim. Boa noite, presidente, mesa diretora, público presente. Quero agradecer a presença de todos vocês. É um projeto muito importante para o nosso município. É um projeto de lei sobre a nossa caminhoneta. Ela é a caminhoneta Triton. Hoje ela é da cor verde e branca, doada pelo Estado. Hoje eu quero parabenizar o prefeito Gerson, porque está na parceria Polícia Militar e Prefeitura Municipal. Então, a Prefeitura Municipal vai doar a viatura para a Polícia Militar. Hoje, ela é verde e branca. Doando para a Polícia Militar, ela vai ser as cores do Estado da Polícia Militar. Vai ser muito importante, porque essa viatura ela vai rodar na rural, no nosso município. Ela vai fazer parte de todas as fazendas, sítios, mais segurança para nossas fazendas, para o nosso sítio, para a nossa cidade. Então, muito importante, parceria de Prefeitura Municipal com a Polícia Militar. E tem mais isso, vai ser o petróleo, abastecimento, tudo vai ser por conta do Estado, vai tirar da Prefeitura. Então, isso é muito importante para nós e para a nossa população. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Em votação. Aprovado. Explicações pessoais. Encerrada a ordem do dia, peço que abram o botão da tribuna livre para o sorteio dos inscritos.
Convido o vereador Alexandre Jesus Porto para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, funcionários da casa. Boa noite a todos que acompanham a nossa sessão. Fiz uma indicação hoje relacionada à construção de uma cobertura em frente à escola Nésio Pereira de Souza. Eu moro ali ao lado daquela escola e vejo o pessoal que fica ali esperando os filhos, eles ficam ao sol, fica a chuva. E essa semana alguns pais me procurou se eu podia fazer essa indicação, porque eles ficam um bom tempo ali expostos à natureza. E seria de boa intenção do executivo estar atendendo essa indicação que a gente fez. Peço também ao executivo que o nosso amigo, o vereador na sessão passada, o Robson, ele citou sobre as indicações. Eu achei muito correta a fala dele, que toda sessão aqui a gente tem indicações, a gente sabe que existem prioridades, né? E hoje eu concluí 3 indicações e tem umas indicações lá que é prioridade. Então eu espero que ele olhe com carinho todas as indicações e coloque realmente em execução as indicações que seja prioridade. Inclusive, eu vou citar só uma, que voltei a visitar o local, que é uma indicação sobre a lagoa de tratamento do São Jorge, né? Voltei lá de novo, que foi a primeira indicação que eu fiz relacionado ao Distrito São Jorge, e espero que ele dê uma olhada, que ele vá lá visitar, que ele procure saber como está a situação daquela lagoa de tratamento lá. Por isso que eu falo que existe várias indicações, parabéns a todos que façam, mas existem umas que são prioridades. Então vamos olhar, indiferente de quem fez a indicação, indiferente de qual modo que ela foi feita. Pode ter certeza que todas as indicações de todos nós aqui, a maioria das indicações é a população que pede para a gente. Então, a gente está no meio da população. Talvez o executivo não consiga ver tudo. Então, a população sente confiança em a gente passar essas indicações na Câmara. Eu quero aqui também agradecer, em nome da população zanapolense, ao deputado Itamar Borges, que essa semana ele fez um repasse de uma emenda de R$150 mil para a compra de 2 automóveis para a saúde, né? Tive uma conversa com o secretário, ele falou que vai ser de bom uso, porque a saúde é um setor que trabalha muito, e os carros rodam bastante, então sempre a gente tem que estar reforçando a nossa frota. Então, eu quero agradecer muito, quero que vocês, cidadãos napolenses, observem os deputados que ajudam o nosso município. Indiferente de partido, a gente tem que, daqui 2 anos, apoiar deputados que mandam emenda para o nosso município, que olhem para o nosso município. Porque daqui 2 anos será a política nacional. Então vai vir deputados aqui cair de paraquedas. E tem algumas pessoas que trabalham na época da política por dinheiro. Se Deus quiser e Ele quer, esse nunca foi o meu caso, eu sempre vou trabalhar para deputado que manda emenda para o nosso município. Já fiz antes, sem ser candidato, sem ser vereador, e agora vou trabalhar com mais carinho ainda. E o Itamar Borges, ele é um deputado que ele sempre olhou para o Suzanapo. Ele é da nossa região. Então, graças a Deus, no começo do ano, ele mandou uma emenda de R$150 mil para custeio, onde foi comprado materiais para a saúde. E essa semana, ele destinou novamente R$150 mil para a compra de 2 automóveis. Beleza? Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Convido a vereadora Jaqueline Nunes Vieira de Lima a fazer uso da tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos. Muita alegria estar mais uma vez aqui na casa, para os trabalhos, agradecendo sempre a Deus em primeiro lugar, por estar aqui mais uma vez de pé.
Como o colega nosso aqui, o nosso vereador já falou, todas as indicações são de extrema importância. Haja vista que os munícipes, né, vêm até nós e falam as suas necessidades, e é onde que nós vamos e fazemos as indicações. Creio eu que em breve as indicações começarão a ser atendidas, né? Já saímos já do primeiro trimestre do ano, então já está na hora já das coisas começar a dar andamento. Eu entendo que no começo de mandato é um pouco difícil, até ir pegando o jeito, mas eu creio que de agora para frente as coisas vai dar continuidade assim melhor. Referente à sua indicação, vereador, eu também estive lá e alguns munícipes relatou referente à lagoa de tratamento. Eu só não fiz a indicação, porque o vereador também já tinha feito já a indicação referente ao patrimônio de São Jorge, aquela localidade a qual a gente deve também olhar cada vez mais para aquele lugar. Haja vista que tanto o patrimônio de São Jorge quanto o assentamento União da Vitória, alguns munícipes dessas localidades, eles sempre falam que às vezes se sente um pouco distante daqui de Suzanápolis, mas eu creio que todos nós, vereadores aqui, estamos com muita vontade de trabalhar todos juntos para o desenvolvimento e crescimento do nosso município e vamos acabar com essa barreira. Eu espero assim. A indicação que eu fiz hoje, juntamente, a primeira indicação juntamente com o vereador Diego, sei que ficou uma leitura bem extensa, que nós vamos falar todo o transtorno, tudo o que passa as crianças e as pessoas com o transtorno do espectro autista. Essa indicação, algumas coisas o município já faz, tá? Tanto na escola, na educação ali, a qualidade do ensino. A gente estamos aqui para reforçar algumas coisas, mas, porém, uma das coisas que eu quero enfatizar aqui é referente, o dia 2 de abril, para que a gente intensifique mais, né, em palestra, em orientação para a população, ajudar mais os pais, porque não é só as crianças, principalmente os familiares, que são os que mais sofrem e que muitas das vezes fica perdido. Se os pais que estão convivendo ali sofrem, imagine, às vezes, alguém que não tem conhecimento nenhum, acaba prejudicando a vida da criança e prejudicando, assim, também a vida do familiar. Então, por isso, esse projeto ele vai visar não a população em si, em todo, na conscientização, na valorização e intensificar cada vez mais. Nós estamos aqui na inclusão de pessoas, com tratamento igualitário para todos. Creio que o Diego também depois vai falar mais a respeito do projeto, e eu quero falar aqui referente à indicação que foi feita de alguns equipamentos para a área da saúde. Eu estive com o Dr. Bruno, e um desses equipamentos, o bisturi eletrônico, gente, ele está falando que algumas coisas poderiam ser feitas aqui na nossa UBS. Alguma cauterização que às vezes tem que pegar o paciente e levar para a Ilha Solteira, coisa que poderia ser feita aqui na nossa unidade. Então, todos esses aparelhos aqui que foi pedido aqui, ela vai facilitar a vida dos munícipes, da pessoa que está doente, e também vai ter um custo financeiro muito bom, porque às vezes uma cauterização que pode ser feita aqui, você pega o paciente, gasta o combustível, se locomove lá para a Ilha Solteira para fazer algo que poderia ser feito aqui na nossa UBS. Então, esses equipamentos são de extrema importância no tratamento de urgência dos pacientes. Sem mais delongas, só quero agradecer a todos, público presente aqui. Hoje a casa está um pouco vazia, né? Mas eu espero que a população venha participar mais juntamente conosco aqui das nossas sessões, e estou sempre à disposição da população. Deus abençoe e uma boa noite. Convido o vereador Robson Teixeira para fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos, aos nobres edis, aos colaboradores da casa. E aproveitar a oportunidade, a tribuna. Sabemos que hoje, falando sobre indicação, que foi o que mais foi falado aqui, nós temos que olhar nosso município hoje. Eu vejo, nosso município ainda tem algumas coisas que é tratado como vila. Nós não somos vila mais, nós somos município. Se a gente faz o trabalho da gente, a gente tem que ter uma resposta, a população cobra da gente. E eu gostaria muito, o pessoal fala assim, o vereador é muito de fazer nome de rua,
quebra-mola, mas eu tenho certeza das 54 indicações protocoladas, das indicações feitas aqui faladas ou diretamente com o prefeito, tem muitas indicações importantes e de prioridade rápida. Então, eu quero aqui pedir o apoio do Executivo. Hoje, se a gente parar para analisar, a gente tem a Avenida Antônio Jesus Pastorelli, considerado o centro do município aqui. De frente, hoje, vamos falar do Mercado Leonardo. Se a gente for analisar, tem até uma placa para uma lombofaixa. Essa lombofaixa não foi feita por quê? Porque um vereador da legislação passada, ele não quis que fizesse. Se a gente parar para analisar hoje, o comércio, o fluxo do comércio nosso, o fluxo de gente, começo de mês, hoje a gente tem lotérica, farmácia, é um fluxo da cidade pequena, mas um fluxo grande de gente. Eu gostaria que o prefeito analisasse bem, colocasse uma lombofaixa ali, que é um lugar hoje, todo lugar é importante, mas ali eu acho que é o mais importante de todos. Outra coisa, sinalização vertical. Hoje, nosso município hoje ganhou uma grande obra, que é aquele asfalto, que liga Suzanápolis à Ilha Solteira, Santa Fé. Quem está na região, que procura o GPS, quem mora perto que conhece, vai achar um caminho mais fácil, Ilha Solteira. Hoje o cara entra na cidade, não tem uma placa que indica para onde que entra, para onde que sai, não tem uma placa na cidade. Então, nós não somos vila, mas nós somos município. São coisas, isso aí é importante no município. Então, eu quero que o nobre prefeito, o excelentíssimo prefeito, olhe com carinho, Jardim Planalto. Então, a gente sabe que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa que nós estamos olhando aí, o nosso município tem pedido para a gente. Eu gostaria muito que o Executivo analisasse, independente da indicação de que seja vereador, mas que pensa no desenvolvimento e no trabalho do município. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos e tenham uma boa noite. Convido o vereador Diego da Silva Sérgio para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres edis, público presente. Hoje gostaria de parabenizar aqui, primeiramente, a diretoria do Esporte Clube 3 de Junho, em nome do diretor de esporte, o Kaique, parabenizar todos os jogadores, né, pelo excelente campeonato aí, na qual a final foi domingo passado aí. Infelizmente não ficamos com o título, ficou com a cidade de Sudminúcie, mas parabenizar todos os atletas aí pelo empenho. Gostaria de reforçar mais uma vez aqui ao Executivo para que, junto com o setor responsável, acelerasse a instalação dos pontos de ônibus lá no bairro Manuel André Teixeira. Estive na prefeitura essa semana, conversando lá com o setor competente. Eles me passaram que o ponto de ônibus já está pronto, né? Acho que o José Augusto que fez, falta vir a instalação, né? Hoje mesmo, dia chuvoso, passei por lá, crianças esperando lá na chuva. Então, assim, só reforçando aí, junto ao Executivo. Semana passada estive também aqui com o assessor do deputado Gilmaci Santos, deputado estadual do Republicanos, onde ele me fez um convite, que vou estar no dia 25 de abril agora com ele na cidade de Votuporanga, onde vou estar solicitando ao deputado uma van para a saúde, um micro-ônibus para a educação. Queria agradecer ao deputado pelo compromisso com o nosso município, de ter vindo aqui, mandado seu assessor, né, e pedido para a gente estar fazendo essa solicitação junto a ele no dia 25. Gostaria também de reforçar mais uma vez, junto ao setor responsável, a possibilidade da aquisição de mudas de coqueiros para a urbanização e o paisagismo das avenidas Antônio Assino Vidotti, Avenida Jesus Pastorelli, né, já fiz essa indicação aqui para trás. É coisas baratas, não fica tão caro e dá um ar de urbanismo no nosso município. Queria parabenizar a iniciativa do Executivo em resgatar a tradição que é a Feira da Lua. A Prefeitura está com as inscrições abertas para o cadastro das novas barracas. As inscrições vão até amanhã no posto municipal, é só chegar lá e procurar o setor de desenvolvimento econômico, lá na Yara. Hoje também quero falar sobre um anteprojeto aqui de lei, de autoria minha e da minha amiga aqui, vereadora Jaqueline, sobre as políticas públicas municipais para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com os aspectos autistas, com transtorno, e seus familiares, assim como a intenção de melhorar a qualidade de vida
e o desenvolvimento das pessoas com transtorno do aspecto autista. Esse projeto que a gente fez, como a Jaque já falou, tem muitas coisas aqui que já são realizadas no nosso município, principalmente no setor de educação. Mas os estabelecimentos públicos e privados do nosso município ainda não estão se adequando a essas situações. Então, aqui também está que eles deverão valer com a fita quebra-cabeça, no símbolo mundial da conscientização dos transtornos com aspecto autista, para identificar e dar prioridade devida às pessoas com transtorno autístico. Tipo uma fila, as pessoas às vezes chegam no supermercado, não tem, num comércio local, na saúde, na posse municipal. Então, assim, é para garantir o direito dessas pessoas. Já andei conversando na Secretaria de Saúde, lá, junto com a Tanali, com o Henrique, estiveram lá na cidade de Andradina, no Ciensp. O Ciensp tem as pessoas qualificadas lá, né? Então, a gente está fazendo esse projeto aqui, esse anteprojeto, para reforçar esse compromisso. Fiz um compromisso com eles, até chamei a minha amiga Jaqueline comigo, que estaria doando 100% das minhas emendas impositivas para a causa do autismo no nosso município. Sem mais, meu muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e a participação de todos. Uma boa noite.